Salmo 145, versículo 13. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, para podermos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e levanta todos os abatidos. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a teu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que invocam em verdade. Pai, eis a tua palavra, nós somos o teu povo, tu já tens falado através dos louvores e agora, Pai, nós continuaremos ouvindo a tua voz, através da tua palavra, Pai. Que esta palavra possa fluir livremente, ó Deus, alcançando os corações, terras férteis, onde esta palavra vai produzir frutos a 100 por um, para a glória do nome do Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Irmãos, até mandei uma mensagem para o presbítero Fabiano, por volta de 7h20. Estava numa reunião no colégio da minha filha, e a reunião estendeu, reunião de colégio, por isso que eu cheguei alguns minutos, depois do início do culto, amém? Então, justificando aos irmãos, tinha já falado ao presbítero Fabiano. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, e um dia eu conheci esse Salmo 145, e eu gostei muito dessa parte final desse Salmo, e aqui nós vamos encontrar alguns atributos de Deus que vão poder trabalhar a favor da sua igreja, poder trabalhar, para nós que somos filhos do Senhor. E quando eu falo de atributo, nós precisamos entender que existem os atributos incomunicáveis de Deus. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que só Deus tem. Os homens não têm, os anjos não têm, muito menos os demônios e Satanás têm. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Eternidade. Deus é eterno, nós não somos. Nós somos imortais, nós temos um início e nós não teremos fim. Amém? Ou a eternidade com Deus ou sem Deus. Então nós temos um início, um princípio e não teremos fim. Então nós somos imortais, mas Deus é eterno. Deus é o precursor do universo. Ele existe antes da fundação dos séculos. Segundo atributo incomunicável de Deus é a onisciência. Deus sabe tudo. Amém? Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele já antevê, Ele já conhece tudo. Nós não conhecemos. Amém? Nós não sabemos tudo. Pelo contrário, quanto mais nós estudamos, em todos os sentidos, seja a palavra de Deus, seja os estudos seculares, nós vamos ver que precisamos aprender mais e não sabemos tanto assim. Mas Deus não. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E às vezes, irmãos, nós achamos, que o inimigo, ele também, ele tem esses atributos. A gente diz assim, parece que o diabo leu o meu pensamento, parece que ele sabia o que eu ia fazer ou o que eu estava pensando. Ele não é onisciente. Mas tem uma coisa, o diabo é astuto. Então, eu vou dar um exemplo aos irmãos. Vamos dizer que a irmã Cleia, aconteceu uma situação, eu olho feio para ela, eu olho com um olhar de ira para ela. Satanás precisa ler meu pensamento para saber que eu estou irado, que eu estou com raiva dela e jogar setas para mim.
contra a vida dela, né? Eu vejo alguma coisa que eu cobiço, fico olhando para aquilo, fico vendo se não tem ninguém, me aproximo daquilo, né? Satanás precisa ler meu pensamento para saber que eu estou desejando aquilo. Então, ele não é onisciente, mas ele é astuto, ele olha para as nossas atitudes, para o nosso jeito. Outro atributo incomunicável de Deus, Deus é onipotente, só Ele, todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Ele é todo poderoso e o poder dele está sobre a sua igreja. Nós exercemos o poder de Deus, porque Ele outorgou a sua igreja. Mas é um atributo incomunicável. E o outro atributo incomunicável, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? Nós, se estamos aqui, não podemos estar em outro lugar. Se está aqui um demônio, o outro demônio tem que estar em outro lugar. Então são chamados atributos incomunicáveis de Deus. Mas aqui nós vamos ver alguns atributos, que alguns deles nós até podemos ter em alguma medida. Então, por exemplo, nós podemos ter santidade, somos chamados para ser santo, mas nunca seremos santo como Ele é santo. Nós podemos ser fiéis, amém? Mas nunca a nossa fidelidade será absoluta como a fidelidade do Senhor. Então, são atributos comunicáveis, mas que estão a nosso serviço. Vamos ler, eu pedir que vocês, se quiserem abrir sua Bíblia, nós vamos ler e vamos ver esses atributos de Deus em cada versículo, se você puder acompanhar comigo. Primeiro, versículo de número 13, o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Aleluia, né? O primeiro atributo de Deus nesta noite, Deus é soberano, aleluia, Deus é soberano, isso quer dizer aqui diz, Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todas as gerações. Aleluia, a soberania de Deus, ela está a serviço da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o governo, irmãos, municipal, estadual, federal, não importa como está a economia, não importa como que está alguma situação, se alguém aparentemente tem domínio sobre a nossa vida, é um patrão, é alguém que nós precisamos para alguma coisa, mas nós devemos entender que a última palavra é do Senhor, Ele é soberano, aleluia. É interessante, né, irmãos, a gente vê as últimas palavras de uma pessoa, né, principalmente de um homem de Deus. Quando um homem de Deus vai morrer, nós queremos saber o que ele vai dizer. Davi disse para o seu filho Salomão, segue ou anda no caminho do Deus do teu pai. Se você for fiel, ele será fiel com você. Se você o abandonar, ele te abandonará. Mas diz para ele, segue ou anda no caminho do Deus do teu pai. Sirva o Deus do teu pai. Amém? Jonas Eduardo, ele disse assim, se isso é o céu, eu quero continuar indo para lá quando eles estavam morrendo. Já George Whitefield, alguém disse, eu quero ouvir suas últimas palavras no leito de morte. Ele disse, sinto decepcioná-lo, meu amigo, porque eu quero falar tudo em vida. Na hora da morte eu não quero falar nada. E realmente ele pregou alguns minutos antes de morrer, deu seu último recado, mas na hora de morrer não falou nada. Mas John Wesley, ele repete 3 vezes as suas últimas palavras, ele repete a mesma frase 3 vezes sobre a soberania de Deus. Ele diz, o melhor é que Deus está conosco e dirige tudo muito bem. Aleluia, você pode glorificar a Deus, você pode dizer, Deus está comigo e Ele dirige a minha vida, Ele dirige a minha casa, Ele dirige os meus filhos, Ele dirige o meu casamento, tudo está no controle dele. Deus é soberano. Aleluia.
O versículo de número 13, na parte B, diz: o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Deus é fiel à fidelidade do Senhor. Amém, irmãos? A fidelidade do Senhor. Os homens podem nos decepcionar. Até um amigo pode nos decepcionar, porque ele é humano. Ele é amigo, mas ele é humano. Então, pode ser que nós achemos que ele faça alguma coisa por nós e ele não faz, na sua imperfeição. Até um amigo pode decepcionar, até um parente pode nos decepcionar, alguém que nós tanto confiamos pode nos decepcionar, mas às vezes eu não entendo, irmãos, tem pessoas que acontece uma situação na sua vida, ou até dentro de uma igreja, e eles abandonam Deus. Mas Deus não decepciona, Deus não abandona ninguém, Deus ele não trai a confiança de ninguém, Ele é fiel. Aí é que a gente tem que pegar mais com Deus, mas aqui diz, Ele é fiel em todas as suas palavras, Deus é Deus que cumpre, irmãos. Aleluia, a fidelidade dele, ele fez uma promessa, se não aconteceu, você pode saber que vai acontecer no tempo e no espaço. Aleluia. Contar um testemunho. Quando eu converti, Deus falou que tinha o ministério da palavra e que ia me levar longe para pregar a palavra dele. E um dia, nós fizemos uma viagem, uma excursão. Eu estava no 4º ano de seminário. E no ano de 2001, e nós fomos para Cuiabá, fizemos um culto em Cuiabá, o seminarista, outro na nossa igreja em Campo Grande, e depois alguns seminaristas foram para Tangará da Serra e outros foram para Sinop. Sinop é a terra daquele goleiro Rogério Ceni. E quando eu fui com a turma para Sinop, e como eu era seminarista de 4º ano, dos que estavam ali, o pastor me convidou para pregar domingo à noite. Eu não pensei nada, não lembrei de nada. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando Deus cumpre uma promessa na nossa vida, Ele é fiel, a sua fidelidade, Ele vai nos lembrar, nós vamos dizer, olha, Deus falou, olha, isso aqui aconteceu porque Deus falou, e nós lembramos até quem falou e quando. E quando naquela noite de domingo, no mês de julho de 2001, quando eu peguei o microfone, eu falei, eu estou a mais de 2.000 quilômetros de casa, Deus falou que me levaria longe para pregar a sua palavra, e naquele momento eu vi a fidelidade do Senhor, aleluia. Depois, em 2013, o meu colega de seminário foi pastorear em Cuiabá, eu voltei lá. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que Deus é fiel, aleluia, a promessa dele está de pé. Pode as coisas piorarem, pode as coisas ficarem difíceis, pode parecer que não vai acontecer, mas se Deus prometeu, a fidelidade dele é suficiente para mim e para a sua vida. Aleluia. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o mesmo, parte B do versículo diz, Deus é santo em todas as suas obras. Aleluia, Deus, Ele é santo, a santidade do Senhor. Como eu disse, irmãos, nós também devemos e podemos nos separar. A palavra santidade significa separação. Nós somos chamados à separação, somos chamados a ser santos. E a Bíblia vai dizer lá, em Levítico, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, a santidade de Deus, Deus está separado. Deus, Ele não se mistura. Aleluia. Deus, Ele está separado. Ele é santo. A Bíblia diz que Ele voltou o rosto para o seu Filho amado. Porque naquele momento o pecado foi lançado sobre ele, a sua misericórdia é infinita, mas ele não pode compactuar com o pecado, ele não pode compactuar com o mal, ele é santo, ele é excelso, aleluia, ele está glorificado, exaltado, santo é o Senhor, aleluia, você pode adorar ele é santo. Santo é o Senhor, aleluia. Versículo
de número 14. O Senhor sustém os que vacilam. Aleluia. Nosso Deus, Ele é sustentador. Amém? Há uma imagem, irmãos, muito famosa. Uma imagem, né, que a gente acha na internet. Quando vai falar de Deus e os homens, né? Deus e seus filhos. É uma mão grande segurando uma mão pequena. Você já viu essa imagem? Né? Uma mão grande segurando uma mão pequena. Ou estendendo-se a uma mão pequena. Aleluia. Isso significa que o nosso Deus é que nos sustenta. Aleluia, nós estamos de pé porque Deus nos sustenta. A nossa saúde está de pé porque Deus nos sustenta. A nossa vida está nele porque Ele nos sustenta. O nosso casamento está de pé porque Deus sustenta. Os nossos filhos estão guardados porque Deus está sustentando eles. Essa imagem que eu falei, irmãos, quando a gente dá a mão para a criança, a gente sabe que ela não vai desvencilhar da nossa mão. Nós sabemos que se estiver na rua, ela não vai, né, atravessar e ser atropelada. Se for subir um lugar, nós sabemos, nós vamos levá-la, né, ela não vai se soltar. Da mesma forma, aleluia, segura nas mãos de Deus e vai. Já diz o velho hino, Ele te sustentará, aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite e diz, eu estou por um fio, alguma situação, não sei se eu vou aguentar, vai aguentar sim, porque Deus te sustenta. Ele é sustentador. E a parte B diz que Ele levanta a todos os caídos. Aleluia, Ele sustenta para que você não caia. Mas se você cair, Ele te levanta. Aleluia, se Ele cair, Ele te ergue. Quantas pessoas, irmãos, caíram num pecado, numa situação, saíram da presença de Deus, abandonados, mas o Senhor os levantou. Aleluia. O problema não é nós pararmos. O problema não é, às vezes, nós recuarmos. Não devemos avançar. Mas o problema é nós não voltarmos. Mas o Senhor, Ele quer ajudar aqueles que caem. Cair, irmãos, é do homem. Mas levantar é do Senhor. Deus é o Deus que levanta. Aleluia. Deus é o Deus que tem poder para levantar pessoas. Quantas pessoas que nós vemos no testemunho, eis isso, né? E alguém diz, é a igreja dos ex. Quem está de fora diz, é a igreja dos ex, como que pode? Ele fazia isso, fazia aquilo, o seu passado, aleluia, Deus não olha passado, porque quando Ele ergue alguém, o que importa é a partir de hoje, aleluia, quando Deus ergue o passado ficou para trás, já está lá atrás, a partir de hoje, Deus te levanta para uma nova história, Deus te levanta para um novo, aleluia, Deus está ou te sustentando ou te levantando nesta noite. Versículo de número 15, irmãos. Diz assim, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Aleluia, Deus é provedor. Amém? Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus provedor, Jeová Jireh, o Deus que provê. Irmãos, isso significa que não vai faltar nada. Sabe por quê? Porque nós temos o eu sou. Porque o Senhor habita em nós. Esse dia eu ouvi alguém dizendo assim, eu não estou doente, né? Eu não sou doente, eu estou doente. Porque Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Da mesma forma, parece que não tem hoje, mas eu sirvo Deus provedor. Pode parecer que não tem, mas no momento certo Ele vai enviar a provisão que eu preciso. Porque se Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu sou, Ele é cura, Ele é restauração, Ele é libertação. Tudo isso está com Ele. Ele é aquele que provê, irmãos.
E quando Deus provê, não importa de onde vem. Eu ouvi um testemunho uma vez que uma mulher estava tendo um programa da rádio, numa rádio. E essa rádio, milhões de pessoas, né, ouviam essa rádio, numa cidade grande. E naquele momento eles estavam fazendo um debate, uma rádio evangélica, era um tema e você podia ligar lá e votar e falar se era a favor ou contra o tema, eles iam debater o tema. E a mulher ligou lá na rádio e o mediador lá, o pastor, falou assim, a irmã é a favor ou contra? Ela falou, nem sei do que vocês estão falando, mas eu vi o telefone da rádio, resolvi ligar, porque eu sei que tem muitos cristãos, tem muitas pessoas de Deus ouvindo esse programa, e eu estou necessitando de uma cesta básica. Eu estou sem nada em casa, meus filhos estão passando fome, eu estou precisando de algo, uma cesta básica. E ela falou, vou deixar aqui no ar o meu endereço para ver se alguém pode me ajudar. E uns satanistas estavam ouvindo o programa. E aí eles disseram, vamos zombar dessa irmã. Vamos zombar dessa mulher de Deus. Prepararam a melhor cesta básica, levaram na casa dela, bateram na porta. A irmã abriu, eles entraram, olha a cesta básica. Ela pegou um saco de arroz, abraçou e disse, Deus é bom. Ela pegou outra coisa e disse, Deus existe. E ela foi só louvando e glorificando a Deus. E aqueles satanistas, desculpe, né, irmãos, a redundância, foram ficando endemoniados, foram ficando irados. E aqueles satanistas falaram, a mulher não pergunta nada. Como que nós vamos dizer que foi o diabo que mandou? E aí, falaram assim, a senhora não vai perguntar quem mandou essa cesta? E aí ela olhou para eles e disse, para quê, meu filho? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Não importa de onde vai vir a sua bênção, Deus provedor vai enviar. Você imagina um corvo levando a carne do profeta. Ele não comeu um grama, entregou tudo para Elias, porque Deus é provedor, aleluia. O que é teu vai chegar nas tuas mãos. Aleluia, o que Deus preparou para você, você não vai ter falta, você vai abundar na presença do Senhor. Deus é Deus provedor. Versículo número 16, abres a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Irmãos, Deus é galardoador. Aleluia. Deus é aquele que traz alguns mimos para nós. Provisão que precisamos. Mas Deus às vezes dá além para agradar a mim e a você. Aleluia. Deus é o Deus que tem prazer em nos abençoar e derramar bênçãos sobre a nossa vida. O pastor chegou em casa aborrecido, falou para a esposa dele, não quero papo com ninguém, não vou comer, não vou sair para almoçar, vou ficar aqui no escritório, não deixa ninguém me incomodar. Entrou ali, baixou a cabeça, irritado, chateado, de repente abriu-se a porta, ele sentiu algo pelo seu pescoço, era a mãozinha da sua filhinha de 5 anos, e começou a afagar-lhe o rosto, e disse, papai, papai, e aquele homem abriu um sorriso, como se acabou tudo aquilo. Abriu um sorriso e disse, sim, minha filha. E ela disse, dá R$10 aí. E o pai deu. Sabe por quê? Porque ela o agradou. Aleluia. Ela afagou o seu rosto. E a palavra adoração no grego significa adorar ou afagar o rosto, beijar o rosto. Porque quando você agrada a Deus, Ele te abençoa. Ele te dá presentes. Ele derrama unção. Ele derrama bênçãos. Ele traz mimos para a sua vida. Aleluia. Não sei se você já viveu isso, de falar, Deus, eu queria tanto, e de repente no outro dia alguém trazer para você. Amém? Deus traz alguns mimos para a sua vida. Eu tive a depressão, 5 anos, fiquei na primeira série. E meu irmão no terceiro ano foi para Juiz de Fora, meus amigos, tudo. Minha mãe falou, quando você for para o terceiro ano, você pode ir para Juiz de Fora. Eu não saía da primeira série, 5 anos. Levei, né, em vez de ir com 3 anos, eu levei quase 8. Mas eu sei, irmãos, eu fiquei apenas 1 ano e meio para formar no 2º grau, já voltei porque eu já ia para o seminário. Deus me agradou, era um desejo que tinha no meu coração.
Eu ainda não conhecia, mas então eu quero dizer para você, Deus é presenteador, galardoador. A Bíblia diz é galardoador daqueles que o buscam. Se você o buscar, ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O salmista vai dizer: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Deus sabe o que você quer, irmãos. Deus sabe o que você deseja. Se o seu desejo não for algo prejudicial à obra dele, se o seu desejo não for algo contrário à palavra dele, ele terá prazer em te agradar. Aleluia. Versículo número 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Deus é justo. Tem pessoas que dizem, não há justiça nessa terra. Não há justiça. A injustiça prevalece. Quantas coisas a gente vê, né? A injustiça tem prevalecido. Pessoas, né? Os irmãos vão entender o que eu vou falar. Pessoas que outrora eram condenadas, agora estão sendo justificadas. Estão acusando outros. E aí nós dizemos que aquela pessoa faz tanta coisa errada e não há justiça. Mas Deus não, Deus é justo. E há duas características nessa justiça de Deus. Deus, ele é juiz e Deus é advogado. Muitas pessoas dizem, Deus me julgou. Irmãos, Deus não julga ninguém. Quem julga é o homem. Eu e você julgamos, mas Deus não julga. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Aleluia. Deus não acusa. Ele é, enquanto nós estivermos na terra, ele é advogado. Então, como advogado, ele é o advogado justo. Ele é o advogado fiel que defende a nossa causa. Ele só será juiz lá quando for o fim de todas as coisas. Tribunal de Cristo ou Tribunal das Nações. E lá ele vai julgar com equidade. A Bíblia vai dizer que ele vai julgar com equidade. Mas enquanto houver vida, ele não julga, ele advoga, aleluia. O apóstolo João diz, temos um advogado junto ao Pai, se pecarmos temos um advogado. Um advogado justo, que nunca perdeu uma causa. E que um dia vai galardoar a nossa vida, aleluia, vai nos justificar. Vai dizer, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança. Não há condenação, mas receber a herança que preparei desde a fundação do mundo. Então, irmãos, Deus é justo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu fui injustiçado, fui caluniado. Alguém falou algo, alguém disse algo de mim que não é verdade. Fique tranquilo, há um advogado, ele é justo. Ele conhece o teu coração. Aleluia, ele sabe o que vai dentro do teu coração, ele conhece todas as coisas. Ele é justo, aleluia. Sua justiça prevalecerá. E benigna em todas as suas obras. Aleluia, ele é o Deus que faz o bem. A Bíblia até diz, ele criou o mal, no sentido que o mal existe. Mas o Senhor, ele faz o bem, o Senhor é bom. Na pandemia, irmãos, nós podemos ver como tem pessoas boas, né? Na pandemia nós vimos também pessoas más, pessoas usando da pandemia para usufruir lucros, mas nós vimos a solidariedade das pessoas fazendo o bem. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados para fazer o bem, porque o nosso Deus, ele faz o bem, o nosso Deus é bom. A Bíblia diz, ele é bom, aleluia. O nosso Deus é benigno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é benigno em todas as suas obras. Tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Tudo que ele faz, ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é bom, aleluia. Deus benigno. E para nós terminarmos, irmãos, versículo 18. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Podia até dizer que Deus é disponível, que Deus é acessível, mas o atributo que eu quero trazer aqui, Deus é Deus presente.
Jeová Shammah, o Deus que está presente. O salmista diz, Ele é o nosso auxílio e fortaleza no momento da angústia. Aleluia, Ele é o Deus presente. Ele está conosco em todas as situações, não nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis, Ele está conosco. E às vezes nós dizemos assim, mas Deus está tão longe de mim. Eu sinto que Deus se distanciou de mim, irmãos. Quem distancia de Deus é o homem. Deus está na mesma posição. Ele está tão perto que até o podemos tocar. Como diz o hino, tão perto que até o podemos tocar. Deus não se distancia, nós que nos distanciamos dele. E o menino falou para o pai, viu um avião lá no alto, não sei quantos 1000 metros de altitude. Falou para o papai, que avião pequeno. O pai disse, eu vou ensinar uma lição para ele. Levou ele no hangar, do lado de um avião, e mostrou um Boeing para ele. Disse, aí meu filho, o avião é grande ou pequeno? É enorme, pai. E aí o pai aplicou a verdade. Falou, Deus é assim. Se você estiver longe dele, é pequeno na sua vida. Mas se você estiver perto, ele é grandioso, ele é grande, aleluia. Deus é grande, Deus está perto. Deus está tão perto que até o podemos tocar, nós que nos distanciamos. Aleluia, Ele está perto, irmãos, de todos aqueles que o invocam. Amém? Deus não nos perde de vista. Eu ouvi um testemunho de um pastor. Esse pastor tinha um programa na televisão, na rádio, muito famoso nos Estados Unidos. E um dia, esse pastor perguntou assim, Senhor, será que o Senhor não me perde de vista? Será que o Senhor sempre sabe onde eu estou? O Senhor não me perde de vista? E aí aquele homem foi viajar com sua família, 500 quilômetros de casa. Quando eles chegaram no lugar, eles avistaram um lugar para comer, um McDonald's. E os filhos e a esposa foram entrando, ele disse, eu vou andar mais um pouco. Eu quero ficar um pouco a sós. Depois eu vou ir. E aí ele estava passando, e de repente um orelhão, igual esses orelhão que não, hoje já nem quase tem, né? Ele passou, o orelhão tocou. E aí ele falou, estranho, né? O orelhão tocando aqui no meio do nada. Mas ele atendeu o telefone e perguntou, é o pastor fulano de tal? E aí ele falou assim, quem está falando? Ela falou, não, eu sou uma atendente, alguém quer falar com o senhor. Falou, mas minha senhora, eu estou a 500 quilômetros de casa, no orelhão público, eu não estou no meu telefone. E aí falou, é o pastor fulano de tal? Ele falou, sim, só um minutinho. Do outro lado ali, uma mulher, pastor, eu estava ouvindo o senhor e disse, eu gostaria de orar com esse pastor, e eu gostaria de falar com ele. E eu disse, eu não sei o número dele. O Espírito Santo foi me dando número por número. Eu fui discando, estou aqui falando com o Senhor. O pastor orou por ela, abençoou a vida dela. Quando ele chegou diante da sua família, com lágrimas nos olhos, ele disse, hoje verdadeiramente eu sei que Deus não me perde de vista. Aleluia. Deus está, irmãos, perto. Ele está presente. Sabe por quê? Porque ele disse, aqueles que são meus, ninguém arrebata das minhas mãos. Então, você está nas mãos dele. Se nós permanecemos nele, estamos nas mãos dele, aleluia, ninguém pode nos tocar. Não tem como nós nos afastarmos. Ninguém nos alcança, aleluia, porque o Senhor está presente. Amém? Eu convido vocês a colocar em pé em nome de Jesus.